As Olimpíadas, o maior evento esportivo do mundo, reúnem os maiores atletas de diversas nações para competir em um espírito de paz e fraternidade. No entanto, ao longo dos anos, alguns países têm sido alvo de polêmicas e controvérsias durante sua participação nos Jogos Olímpicos. Nesse vídeo exploraremos os 10 países que se destacaram por questões controversas ao longo da história olímpica. Então vem comigo! União Soviética. A União Soviética, ao longo das décadas em que participou dos Jogos Olímpicos, mostrou um desempenho esportivo impressionante, dominando em várias modalidades. Entretanto, a glória esportiva frequentemente veio acompanhada de controvérsias, como grandes suspeitas de uso de doping para melhorar o desempenho dos atletas soviéticos, que foram persistentes, lançando dúvidas sobre a legitimidade de muitas de suas conquistas. Além disso, a União Soviética usou os Jogos como uma oportunidade para mostrar seu poderio político e ideológico. O nacionalismo esportivo era uma parte importante da propaganda estatal, e a rivalidade com os Estados Unidos e outros países ocidentais era frequentemente destacada. E ainda houve o boicote aos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, como resposta ao boicote americano aos Jogos de Moscou de 1980, e isso refletiu em tensões geopolíticas da Guerra Fria no cenário esportivo. Alemanha nazista. Os Jogos Olímpicos de 1936, realizados em Berlim, foram usados pelo regime nazista liderado por Adolf Hitler como plataforma para promover sua ideologia e tentar mostrar ao mundo uma imagem de tolerância e paz, mascarando as perseguições aos judeus e minorias dentro do país. E a competição foi amplamente utilizada como uma ferramenta de propaganda com esforços para demonstrar a superioridade ariana e a grandeza do Terceiro Reich. Mas o que eles não contavam com o sucesso de alguns atletas afro-americanos, como Jesse Owens, que desafiou a narrativa racista de Hitler e tornou-se um momento icônico das Olimpíadas e uma vitória simbólica sobre a opressão. Estados Unidos e o movimento Black Power. As Olimpíadas de 1968 na Cidade do México foram marcadas por um poderoso gesto de protesto dos atletas americanos, Tommie Smith e John Carlos. E durante a cerimônia de premiação dos 200 metros rasos, eles ergueram os punhos envoltos em luvas negras, como um símbolo do movimento Black Power, em apoio aos direitos civis e contra a discriminação racial que acontecia nos Estados Unidos. Esse ato de coragem e protesto gerou uma enorme controvérsia e recebeu uma resposta mista, pois enquanto muitos apoiaram a manifestação pela liberdade de expressão e justiça social, outros condenaram os atletas por supostamente politizarem o evento esportivo. Rússia e o escândalo de doping. Em tempos mais recentes, a Rússia enfrentou um dos maiores escândalos de doping da história das Olimpíadas. As alegações de um sistema de doping patrocinado pelo Estado vieram à tona, levando à exclusão da equipe russa dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 na cidade de Pyeongchang e proibições subsequentes em competições posteriores. E a suspeita de doping generalizado abalou a credibilidade do esporte russo e levantou questões sobre integridade e imparcialidade nas competições internacionais, e isso traz resultados até hoje. China e a crise dos direitos humanos. As Olimpíadas de Pequim 2008 foram alvo de controvérsias devido às questões relacionadas aos direitos humanos na China. Enquanto o país se preparava para receber o mundo dos Jogos, muitos ativistas e organizações de direitos humanos criticaram o governo chinês por questões de censura, repressão política e violação dos direitos fundamentais. O evento gerou debate sobre a escolha dos locais das Olimpíadas e se os mega-eventos esportivos deveriam ser realizados em países com históricos de violação de direitos humanos. E um desses atos foi que antes da competição, a China reforçou ainda mais sua censura na internet e nos meios de comunicação, bloqueando o acesso a sites e conteúdos considerados sensíveis ou críticos ao governo. E isso levantou preocupações sobre a falta de liberdade de imprensa e de expressão no país, bem como a violação do direito de informação. Coreia do Norte.
A participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos ao longo dos anos foi marcada por tensões geopolíticas e propaganda estatal. O país muitas vezes utilizou o evento esportivo como uma vitrine para promover sua ideologia e destacar suas realizações, mas enquanto isso ignorava questões mais amplas de direitos humanos e liberdades individuais. E a relação com a Coreia do Sul também foi frequentemente tensa durante as edições das Olimpíadas, refletindo a divisão política da Península Coreana. E apesar do rigoroso controle do governo sobre seus atletas, alguns deles têm conseguido desertar e buscar refúgio em outros países durante as competições internacionais. E essas deserções revelam os desafios e as restrições enfrentadas por atletas norte-coreanos e ressaltam as violações dos direitos humanos que acontecem no país. África do Sul e o Apartheid. Durante o período de apartheid na África do Sul, o país foi banido das Olimpíadas em resposta à política oficial de segregação racial. O boicote esportivo internacional foi uma das medidas adotadas para condenar o sistema de discriminação racial que prevalecia no país. E a exclusão da África do Sul dos eventos olímpicos gerou debate sobre a responsabilidade do esporte em questões políticas e éticas, e foi uma das muitas pressões internacionais que contribuíram para o fim do apartheid no início dos anos 90. Brasil e a preparação dos Jogos. A realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro trouxeram diversas polêmicas para o Brasil, como questões sobre corrupção e os atrasos nas obras das infraestruturas, e o legado dos Jogos foram temas recorrentes de debates e críticas. E o alto custo de sediar os Jogos e a falta de planejamento adequado levaram a questionamentos sobre a viabilidade econômica desses mega-eventos, pois além dos problemas já citados, ainda houve um impacto ambiental significativo no Rio de Janeiro, pois a construção de novas instalações e infraestruturas muitas vezes ocorreram em áreas ambientais sensíveis, como manguezais e reservas naturais, levando preocupações sobre o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação do meio ambiente. E nesse processo também resultou no deslocamento forçado de comunidades locais, famílias inteiras que foram removidas de suas casas para dar lugar a projetos de infraestrutura, o que gerou protestos e críticas à falta de diálogo e de compensação justa aos afetados. Israel e o atentado de Munique. Os Jogos Olímpicos de Munique, 1972, ficaram marcados por um dos momentos mais sombrios da história olímpica, quando um grupo terrorista palestino atacou a delegação israelense na Vila Olímpica, resultando no falecimento de 11 atletas israelenses. O atentado gerou comoção e choque em todo o mundo, levando questões sobre seguranças em mega-eventos esportivos e as ameaças terroristas em um contexto esportivo que aparentemente deveria ser pacífico. Cuba e o êxodo de atletas. Cuba também esteve envolvida em polêmicas relacionadas à deserção de atletas durante competições internacionais. Muitos esportistas cubanos aproveitaram eventos esportivos no exterior para desertar e buscar oportunidades fora do país. O êxodo de atletas cubanos gerou tensões e debates sobre o sistema esportivo em Cuba e as razões pelas quais alguns atletas decidem abandonar suas delegações. Conclusão: as Olimpíadas têm sido palco de momentos esportivos inesquecíveis, mas também de polêmicas e desafios, e ao longo da história vários países enfrentaram questões controversas durante sua participação nos Jogos, seja por questões políticas, éticas, de doping ou direitos humanos. É fundamental lembrar que os eventos esportivos não estão separados do contexto político e social que ocorrem, e que questões como nacionalismo, geopolítica e direitos humanos muitas vezes se entrelaçam no cenário político. Refletir sobre esses acontecimentos pode nos ajudar a buscar um espírito esportivo mais inclusivo, justo e respeitoso nos futuros eventos, reforçando o papel do esporte como uma força positiva para a paz e cooperação entre as nações. Se gostou desse conteúdo, então se inscreve e deixa o like. Te vejo no próximo tema.